Começa agora mais um podcast sobre mobilidade elétrica, nesta iniciativa inserida no âmbito do concurso ACP Elétrico do ano. Pois bem, hoje está connosco o Bruno Silva Gomes, responsável de Ambiente e Sustentabilidade do Automóvel Clube de Portugal. Vamos falar de carregamentos de veículos elétricos recorrendo a painéis solares. Primeira dúvida, será isto possível? Acredito que sim, porque os painéis fotovoltaicos são uma fonte de energia que nos dá eletricidade eventualmente para a casa, porque não dar também para o carro. Presumo que seja tão simples quanto isso? É exatamente isso. Portanto, podemos sempre incorporar a energia que nós já produzimos para as nossas casas para a instalação de um adaptador para podermos fazer o nosso carregamento do veículo elétrico nas nossas instalações habitacionais ou até na rua. Podemos ter essas soluções que incorporem a energia fotovoltaica no carregamento. Mas não bastam só os painéis? Não bastam só os painéis, mas portanto, é uma solução que o ideal é sempre ter uma incorporação de energia da rede juntamente com a energia fotovoltaica. Até porque nem sempre há sol e às vezes é preciso fazer carregamentos no período noturno, não é? Exatamente. A solução sempre é ou ter um mix de energia com a rede elétrica ou eventualmente ter uma solução 100% solar, perfeitamente dimensionada para poder ter uma potência, enfim, perfeitamente adaptada para as necessidades, mas que possa ter incorporada um carregador, uma wallbox? Sim, uma wallbox que faça esse ajustamento da potência que está a ser necessitada naquele momento. Há um número mínimo de painéis necessários para alimentar um carro, porque obviamente em termos de carregamento é preciso alguma potência. Sim, há um número mínimo, depende muito das necessidades, inclusivamente da própria potência do próprio veículo, da localização do parque fotovoltaico, porque se formos para o sul temos mais disponibilidade solar, se estivermos no norte temos menos disponibilidade solar e, portanto, o parque com os painéis fotovoltaicos tem que ser diferente. E esse dimensionamento deve ser considerado, inclusive até para o próprio tipo de veículo que estamos a falar, porque um Tesla não tem as mesmas necessidades de um veículo híbrido plug-in e, portanto, temos que olhar para todos esses fatores. Quem nos está agora a ver e a escutar, se imagina que realmente pode reduzir a conta da eletricidade recorrendo aos painéis solares, o que é que deve começar por fazer, em primeiro lugar? Um estudo relativamente àquilo que tem, em termos de veículo elétrico? Bruno, vamos começar por fazer uma lista. Certo, vamos cortar as postas. Primeiro, eu acho que a primeira coisa, se a pessoa quer colocar essa solução na sua casa, a primeira coisa que deve perceber é se tem essa possibilidade. Vamos falar de uma habitação, enfim, quase vivenda. Se tiver essa possibilidade e poder instalar na cobertura da casa, aí sim já é um primeiro passo para poder haver esse estudo da dimensão da quantidade de painéis que deve instalar. Não havendo essa possibilidade, pode haver outras soluções de painéis no chão instalados, mas pronto, cá está, tudo depende do espaço que existe disponível. Depois dessa averiguação de se tem esse espaço disponível, depois tem que entrar em contacto com empresas especializadas, que é o mais indicado, que é para perceber qual é a potência que é necessária instalar para que possa utilizá-la para o carregamento dos painéis do carro elétrico, sendo que o ideal é sempre que seja utilizado para injeção na própria casa e o excedente seja para o carregamento do veículo. O ideal seria isto, haver esta conjugação entre necessidades habitacionais e as necessidades do próprio veículo. Depois aqui há um problema que falámos já há pouco, que é a questão de eu quando chego a casa é no final do dia e saio de casa no dia seguinte de manhã e, portanto, quando eu vou carregar o carro normalmente é quando não há energia solar. E, portanto, aqui se calhar há uma necessidade de haver uma bateria acoplada ao sistema fotovoltaico para que possamos ir carregando durante o dia, aliás, até quando não estamos em casa,
para ir carregando. Vamos acumulando energia para que, quando cheguemos a casa, podemos ter energia suficiente que foi carregada durante o dia pelo sistema fotovoltaico e depois termos energia e potência suficiente para poder carregar o nosso veículo durante a noite. Portanto, é estes os primeiros passos que devem fazer para começar a ter esta solução em casa. Seja para quem agora está a pensar adquirir um sistema de painéis fotovoltaicos, para as pessoas que já têm esses painéis fotovoltaicos, têm de ter... que cuidados é que têm de ter? Cuidados e necessidades em termos de compra de equipamento, o inversor solar, porque já vimos que este sistema, se não tiver realmente um sistema de baterias acoplado, será pouco funcional, tendo em conta que à noite, quando o Bruno dizia, quando precisamos de carregar o carro é quando não há luz do sol. Exatamente. Portanto, para além dos inversores, temos que ter também um sistema de adaptação entre o sistema fotovoltaico e depois o nosso carregamento. Portanto, é como se comprássemos um carregador portátil, mas que permita a instalação e ligar ao nosso sistema fotovoltaico. E, portanto, é só uma adaptação que quem já tem esse sistema em casa instalado deve fazer. Obviamente que vai ter que fazer outras adaptações, nomeadamente ver se a instalação fotovoltaica que tem em sua casa se já está adaptada para ter a potência necessária, porque, caso contrário, não vai ter energia suficiente e, portanto, vamos buscar mais à rede para compensar esta falta de energia que vamos ter do sol. O tempo de carregamento, utilizando painéis fotovoltaicos, é o mesmo do que ligando simplesmente à rede elétrica? É o mesmo, mais uma vez, estando intimamente relacionado com a potência que nós temos disponível ou não. Ou seja, aqui vamos falar de um painel, um sistema para carregamento de veículos elétricos utilizando exclusivamente painéis fotovoltaicos. Tem uma potência normalmente entre os 13 e os 10 kW. Se formos a pensar que um carregamento elétrico convencional vai até aos 7, entre os 3.7 e 7.4 kW, estamos a falar de um carregamento normal, portanto um carregamento lento na rede pública, e portanto estamos a compará-lo mais ou menos de forma idêntica em termos de potência. Quando estamos a falar de um carregamento que à data de hoje, são superiores a 22 kW, o sistema fotovoltaico já pode ser comprometedor se formos a 100% para essa solução. Portanto, aí teríamos que ir para uma solução de mix entre a energia solar e a energia pode acontecer de estarmos a carregar o carro e ficarmos sem luz em casa. Exatamente. Inclusivamente, quer dizer, por isso é que também há sistemas que fazem esse balanceamento entre as necessidades, de todos os consumidores de energia dentro de uma casa. E acima de tudo é isso. Portanto, se ligamos o carro e essa potência não for suficiente para todas as nossas necessidades, algum deles vai abaixo, não é? Ou é o carro que não carrega, ou ficamos sem ver televisão durante a noite. Portanto, fica já aqui o alerta relativamente àquilo que é a compra dos painéis fotovoltaicos, ver realmente as características técnicas que necessitamos para fazer esses carregamentos e o consumo em casa. A parte sul do país está habitualmente, em termos daquilo que são a exposição solar, um pouco mais facilitada, não é? Porque as condições meteorológicas naturalmente afetam também este sistema. Certo, sim. Sim, é um sistema que é muito dependente das condições climáticas. E estamos a falar não só na parte do carregamento de veículos elétricos, mas qualquer sistema solar tem essa dependência. E, portanto, no caso de Portugal, nós temos uma vantagem relativamente a muitos outros países a nível global, porque temos uma exposição solar muito elevada, com muitas horas de sol e com grande radiação solar. E, portanto, no caso de Portugal, nós temos, por exemplo, a dar números redondos, temos uma potência instalada de energia solar à data de hoje superior a 3.800 megawatts, que é muito significativo e que, olhando para o mix energético a nível nacional, equivale a 10% do consumo de energia elétrica.
E, portanto, temos essa vantagem que outros países não conseguem tê-la. E, tal como eu tinha falado há pouco, a distribuição norte-sul também varia, e, portanto, quando temos o norte com muitos dias de nebulado, vai afetar, obviamente, a eficiência dos próprios painéis solares e, consequentemente, se estivermos a falar dos veículos elétricos, estamos mais dependentes da rede elétrica. Portanto, no verão também, comparativamente às estações do ano, naturalmente será mais rápido até fazer o carregamento. Sim, exatamente, sim. Carregamos não só se tivermos uma bateria acoplada a um sistema solar, já carregamos mais rapidamente essa bateria e, consequentemente, ao final do dia, temos mais rapidamente essa energia disponível, ou mesmo até durante o dia, em carregamento direto, conseguimos ter essa disponibilidade de energia para o nosso veículo. Esta questão da mobilidade elétrica é ainda algo muito novo. Não sei se, e neste particular dos painéis fotovoltaicos, já há algum estudo que nos mostre o que é que podemos poupar relativamente àquilo que é um carregamento convencional doméstico? Já existem vários estudos e cada vez mais vai surgindo. Eu acho que é um tema que nos próximos tempos vai ser um tema essencial para qualquer desenvolvimento da mobilidade elétrica. É, acima de tudo, percebermos quais são as soluções que existem e que possam ser complementares à injeção de rede elétrica enfim, mesmo que tenhamos um prestador de fornecimento de energia elétrica que seja 100% verde e, portanto, que já tenha fontes de energia renováveis no seu mix energético, mas tem que haver aqui outro tipo de soluções. E esses estudos estão a ser feitos a nível mundial, precisamente para tentarmos ser o mais autossuficientes, cada uma das nossas habitações, para que consigamos reduzir os custos e, enfim, em termos ambientais também sejamos mais eficientes. Mas há pouco, quando falava na questão das empresas especializadas, na questão dos painéis fotovoltaicos, eu tenho um carro elétrico, mas, por exemplo, se eu agora imaginasse que ia ter um sistema de painéis fotovoltaicos, não sei se saberia fazer as contas àquilo que é a necessidade de potência para carregar o meu carro. E como é que estamos nesta questão da própria literacia em termos de mobilidade elétrica? Se calhar eu tinha mesmo, não sabendo eu fazer estas contas, tinha que recorrer a essa empresa especializada. O ideal é sempre recorrer a empresas que já tenham essas soluções. Eles, melhor que ninguém, sabem qual é o dimensionamento que deve existir para que não haja os tais problemas de disponibilidade de energia para todos os consumidores dentro da nossa habitação. Se nós fizermos as nossas contas, vai haver sempre algum ajuste e, acima de tudo, pode haver um problema, que é estamos a sobredimensionar um sistema que, por si só, já responderia às nossas necessidades. E, portanto, o ideal é, apesar de haver muita literatura que possamos consultar, o ideal é sempre haver uma consulta a um prestador que já seja especializado na área, porque, inclusivamente, não só vai fazer esse estudo por nós, como vai também ter a solução ideal, porque existem já várias soluções, as wallbox que fazem essa gestão da energia versus o que eu preciso do meu carro e casa. A wallbox que eu tenho, qualquer um de nós pode ter, não é exatamente essa wallbox que está a falar. Essa, digamos, é uma wallbox que faz, digamos, a gestão entre aquilo que é as necessidades de consumo elétrico em casa. Exato. E as necessidades do carro. Portanto, exatamente. Estamos a falar de um outro modelo. Exatamente. É um outro modelo que, inclusivamente, tem uma adaptação para instalar um painel fotovoltaico, que à data de hoje já existem alguns, não existem muitos ainda, mas cá está, é um tema que vai cada vez surgir nos próximos tempos, porque há essa procura, as pessoas têm painéis fotovoltaicos nos telhados e vão cada vez ter mais, porque há esses incentivos por parte do governo também para cada vez termos mais potência instalada local, e, portanto, essas soluções também vão começar a surgir com mais vigor. Mas, em média, é possível quantificar o número de painéis necessários? Isto, digamos, para dar ideia às pessoas que nos estejam a acompanhar, aqueles que já têm um determinado número de painéis, para ver se pode aproximar ou não, sabendo e fazendo essa ressalva de que o que têm pode não ser exatamente aquilo que necessitam. Não é? Certo. Uma casa normal, vamos falar a média nacional, normalmente põe
2, 3 painéis nos seus telhados. Normalmente isso não permite que tenha uma solução depois para carregar o veículo a 100% para carga máxima durante a noite. Não tem a potência necessária. E, portanto, normalmente o que estamos a falar é, instalar mais um painel fotovoltaico já permite que haja uma disponibilidade maior da potência e que já estejamos um bocadinho mais confortáveis relativamente a essa solução. Mas normalmente é isto, é 2, 3, instalar mais um ou 2 no máximo, já permite essa adaptação para termos o nosso carro também no sistema. Vou aproveitar a presença do Bruno aqui, responsável pela sustentabilidade do ACP, para lhe pedir um comentário, uma opinião sobre aquilo que se começa a falar a pouco e pouco. Acho que já houve uma marca há relativamente pouco tempo que apresentou um protótipo de um veículo que tem integrado no tejadilho um painel solar. Sabemos que estamos a falar de protótipos, mas certo, podemos ir por aí no futuro, carros com, digamos, para aproveitar mesmo em andamento a luz solar? Eu acho que, andamos numa parte muito utópica e, portanto, estamos sempre a fazer testes. Acima de tudo, esses testes servem para testar o tipo de soluções, até mesmo a parte fotovoltaica, para tentar ver se conseguimos evoluir um bocadinho mais na tecnologia. O sistema fotovoltaico é um sistema talvez dos mais estáveis em termos de energias renováveis. E, portanto, o desenvolvimento tecnológico chegou a um ponto em que é difícil conseguirmos desenvolver cada vez mais a potência que conseguimos retirar, a percentagem que conseguimos fazer entre a conversão da radiação solar para a energia elétrica. Portanto, chegamos mais ou menos a 30, máximo 40% de conversão entre a radiação solar e a energia elétrica. E, portanto, quando estamos a falar dessas soluções de mobilidade em que são os carros 100% solares, temos esse problema, que é o carro, o que tem que compensar depois é provavelmente a velocidade em que ele vai andar, porque vai ter que andar seguramente muito mais com uma velocidade mais baixa, porque o sistema solar pura e simplesmente não lhe dá a autonomia necessária. Claro. E, portanto, são soluções interessantes, engraçadas, para se explorando no futuro. Sublinhamos essa palavra. Fica por aí, porque acho que vai haver sempre necessidade de haver o tipo de energia, podemos inventar outras energias no futuro renováveis, mas exclusivamente energia solar vai necessariamente obrigar a uma redução da velocidade e inclusivamente até do próprio peso do veículo e do que podemos transportar nele, não é? Porque tudo vai afetar a performance do veículo e a autonomia que este tem. Mas é verdade que os elétricos, depois de surgirem muito pesados, pouco a pouco, também a própria tecnologia das baterias tem vindo a ser desenvolvida de maneira diferente. Certo. E, portanto, os carros estão a ficar um pouco mais leves e antigamente é há 2, 3 anos, sim, os familiares eram sobretudo os veículos elétricos por excelência. Certo. O mercado está agora também a começar a receber já os pequenos citadinos de uma forma mais elétrica. Dentro desta área, o que é que o Bruno vê agora como próximos passos dentro daquilo que é a área da sustentabilidade e da mobilidade elétrica? Eu acho que é exatamente como o Carlos falou. É começar a olhar para o peso que os carros têm e ver-se a autonomia que podem ter associada a isso e começar a reduzir o peso individual do carro, não comprometendo, obviamente, as autonomias, porque cada vez mais as autonomias devem ser ou iguais ou maiores do que temos à data em veículos elétricos. E, portanto, a primeira solução, e que há muitas marcas que já o estão a fazer, é olhar para o peso da carroceria e de tudo o que está envolvido em termos de equipamentos e começar a reduzir para que possamos depois compensar a balança com eu ter mais autonomia para circular. Obviamente que depois o futuro vai ser, e tem que passar por isso, que é as energias renováveis ou, alternativas que possam ser depois o alimento para esses veículos.
temos a falar em um mix de energias. Portanto, não tem que ser necessariamente energias renováveis, pode ser outro tipo de combustíveis, como os combustíveis sustentáveis, à base os sintéticos, portanto, são à base de soluções que não comprometem questões alimentares, como os biocombustíveis, e, portanto, todas essas soluções vão ser parte da solução para a mobilidade elétrica. E, portanto, seja 100% com painéis solares ou um mix de energias que eu injeto no meu carro e que sejam de origem renovável, essa é a solução que vai ser a médio e longo prazo para a mobilidade elétrica. Já passámos aqui em revista realmente várias questões sobre esta particularidade de poder carregar veículos elétricos com painéis solares, painéis fotovoltaicos. Em síntese, Bruno, enumerar e recorrendo 2 ou 3 dicas para quem nos está a acompanhar agora e nesta parte final tenha um sumário daquilo que é mais importante quando estamos a imaginar que podemos vir a carregar a tentativa, claro, sempre de financeira, de poupar a alguns euros com carregar os carros elétricos com os painéis fotovoltaicos. O que é mais importante sublinhar? Eu acho que, em primeiro lugar, as pessoas devem perceber que, indo para uma solução dessas, vão reduzir ou, consequentemente, vão reduzir o custo que têm com a energia que necessitam para o carro elétrico. Seja, enfim, a 100% para um sistema solar ou com um mix com a rede elétrica. Portanto, é esta a primeira vantagem que devem olhar e, obviamente, com as questões ambientais que estão associadas com a descarbonização da própria mobilidade. Em termos de resumo, eu diria que se querem testar esta solução é perceberem que tipo de infraestrutura é que têm ou que podem vir a ter relativamente à energia solar. Se têm essa solução, se viverem num condomínio, se calhar é um bocadinho mais complexo, mas se tiverem uma vivenda ou um outro tipo de habitação que seja mais autónoma em termos de decisão, podem efetivamente olhar para essa solução e recorrer a uma empresa especializada para fazer o estudo do dimensionamento do parque solar que necessitavam, sendo que também não vamos falar num parque industrial, portanto é uma solução que existe e que é possível. Mas já agora, interrompendo, sim. A questão dos condomínios, já sabemos que maioritariamente os carregamentos a nível doméstico são feitos em moradias tipo vivendas, como disse, mas no futuro a questão dos painéis poderão também começar a ser instalados em condomínios, ou aí a parte da necessidade elétrica pode, digamos, não fazer com que essa questão venha já mais à frente? Eu acho que no caso dos condomínios isso não vai ser possível. Pelo menos tão rapidamente. Porque os condomínios efetivamente já têm painéis fotovoltaicos e cada vez mais há essa obrigação até de nova construção de ter painéis fotovoltaicos incorporados, ou pelo menos energias renováveis, pode ser até eólica, mas é para colmatar as necessidades do próprio condomínio, normalmente zonas comuns, iluminação, enfim, coisas mais genéricas do próprio condomínio. Para carregamento de veículos não vejo uma solução. Será difícil. Dificílimo, porque inclusivamente até à data de hoje já é difícil instalar carregadores em condomínios, quanto mais estivéssemos a falar, então agora vamos pôr aqui também a energia solar associada para poder carregar. É quase impossível ter essa solução. Obviamente podemos tê-la indiretamente se formos buscar um prestador que tenha energia 100% verde e, portanto, já sabemos que esse mix vai ter energia solar, eólica, hídrica, claro. E, portanto, é por aí que o caminho deve ser feito. Muito bem. Bruno Silva Gomes, responsável de Ambiente e Sustentabilidade do ACP, agradeço a disponibilidade para nos dar esta formação naquilo que diz respeito aos painéis fotovoltaicos, e o sol está aí ao alcance de todos, porque não rentabilizarmos e tentar reduzir a fatura de carregamento dos carros elétricos. Tocámos várias questões neste âmbito. Eu, Carlos Caleiras, vou voltar com outro podcast no âmbito do ACP Elétrico do Ano, numa outra oportunidade. Até lá.